Tranquilo. Então, beleza, na hora que a Débora escreveu tá um pouquinho de erro. Vamos começar, então? Vamos. Primeiro, boa noite a todo mundo que está aqui com a gente hoje. Boa noite, meninas. Queria dizer que é um prazer para a gente, da Amicros, ter vocês duas aqui com a gente hoje, né? Acho que é um assunto que vai ser bem interessante e vai gerar bastante conteúdo para todo mundo. Quero lembrar também que a live vai ficar gravada, então quem não conseguir acompanhar, depois tem como acessar aqui. A gente vai publicar aqui no Instagram, tá? Então hoje a gente está com as meninas da Hemocitovet, né? A doutora Mariana Rossi, né? Que se formou lá em Botucatu, na Unesp, né, Mari? De Isso. Botucatu. Já foi responsável, né? Técnica de um laboratório veterinário por 7 anos. E hoje em dia trabalha no Provet há 4 anos no setor de patologia clínica, na coleta e na análise de medula óssea também, né? E a doutora Catiane Lou, nossa grande conhecida também, duas colegas muito queridas. A Catiane se formou lá em Santa Catarina. Eu vou dizer que é uma surpresa para mim, que eu não sabia. Também achei que você era de Botucatu. Lá em Santa Catarina, na UDESC, fez residência na Faculdade de Medicina Veterinária da Unesp, de Botucatu, Uhum. com foco, né, em laboratório clínico. E também trabalha com patologia, com mineralograma, com citologia. E as duas hoje, né, são as fundadoras e administradoras da página da Hemocitovet. Meninas, muito obrigada por estarem aqui com a gente. Vamos começar a falar um pouquinho sobre o assunto que a gente vai discutir hoje, que vai ser a parte daí de urina e de urocultura, né? Cultura antibiograma de urina. Ao longo da live a gente vai fazendo perguntas, o pessoal vai mandando perguntas, a Carol também tá intermediando essas questões, e aí a gente vai continuando. Então Isso aí, vamos falar Carol. um pouquinho. Obrigada, viu, pelo convite. Estamos felizes por estarmos aqui com vocês. E que seja produtivo, que o pessoal goste também. Sim, quem É tiver isso aí. dúvida pode ir mandando. Então, meninas, vamos falar de urina primeiro, né? Vamos dar uma introduzida mais básica. O que vocês acham aí quando a gente tem uma suspeita clínica, né, para uma cistite bacteriana? Vamos puxar a sardinha para os nossos lados, né? Então a gente vai focar um pouquinho Sim. mais nisso hoje. O que geralmente vocês encontram quando vocês vão fazer urinálise? Conta um pouquinho para a gente de sinal clínico e tudo que o clínico precisa ou deve saber na hora de suspeitar e solicitar um exame para fazer esse diagnóstico. Então, na verdade, a cistite em si, ela tem que ter uma associação clínica, né, com sinais clínicos. Então, não adianta a gente só achar alteração laboratorial sem sinais clínicos, tá? Então, basicamente, o mais comum é a disúria, polaquiúria, estrangúria, pode ter gotejamento, pode ter pinguinho de sangue, pode ter odor fétido, às vezes quando é gatinho eles se escondem, fica ali na areinha rodando, tentando fazer xixi e não consegue, assim como a gente quando tá com cistite dói, né? Então, para eles também tem a dor, então a gente tem que sempre associar o sinal clínico em si. Tá? Na urina 1, o mais comum da gente ver é piúria, né? Então, leucócito na urina. Hematúria a gente pode ver, então hemácia na urina. E bactéria. Então, bactéria nem sempre a gente vê. Quando a cistite não é bacteriana, por exemplo, não vai ter na urina. E dependendo da densidade, de alguns outros fatores, também a gente dificulta a visualização na urina 1, tá? Lembrando que outros fatores, outros diagnósticos, por exemplo, uma prostatite, pode ter também bactéria na urina, pode ter piúria, pode ter hematúria, pode ter dor, dificuldade para urinar. Então, a gente sempre tem que fazer um diagnóstico diferencial, principalmente para machos inteiros, né? Nesse caso de prostatite, para poder realmente entrar com o melhor antibiótico, fazer o melhor tratamento e a melhor conduta clínica. Ah, legal. Acho que é legal a gente também falar um pouquinho sobre métodos de coleta, né? Acho que é importante, principalmente para a cultura, é importante a gente ter um método de coleta mais asséptico possível, né? Então a gente sempre indica que a cistocentese é o método ideal,
porque a gente vai lá direto na bexiga para coletar esse exame, então a gente não tem interferência nenhuma, nem do trato urinário inferior, nem do próprio meio externo, que seria aí mais contraindicado. Mas lógico que a gente tem que saber das limitações dos nossos pacientes. Então, tem aqueles pacientes que têm algumas contraindicações no caso de fazer uma cistocentese. Por exemplo, uma suspeita, um diagnóstico de carcinoma de bexiga, uma piometra. Se enfisematose também é uma contraindicação. Exatamente. Então, E às pode vezes falar. até condições físicas deles, né? Então, você pega um paciente que é muito gordinho, você não tem seringa, não tem agulha que alcance e chegue lá na bexiga. Isso acaba sendo uma contraindicação e impede que a gente consiga fazer uma citocentese desses pacientes. E também uma limitação, né, dessas citocenteses. A bexiga está vazia demais, a gente também não consegue fazer, precisa esperar um outro momento para fazer. Sim. Mas E para cultura... às vezes o paciente tem dor de coluna, né? Talvez não pode ficar na posição, porque a gente sabe que, né, a gente coloca eles de barriguinha para cima para fazer a cistocentese. Então, são algumas condições que limitam, mas dentro do ideal, né, a cistocentese seria o método de escolha para fazer essa cultura. E antigamente eu lembro que eu já fiz muita coleta na minha vida, né? Hoje em dia já perdi a mão. Acho que vocês também, hoje em dia vocês gostam de coletar mielograma, né? Que eu acho que eu particularmente tenho horror. A gente já faz outras coletas, mas miela a gente ainda faz bastante. Então, eu lembro que eles falavam assim, mas se a bexiga tá vazia, pede pro cachorro beber água, dá umas 3 seringuinhas para ele fazer, para ele tomar, e depois a gente faz a urina. Eu não sei se hoje em dia vocês ainda recomendam isso. Eu, depois que fui entender um pouco melhor, na época só trabalhava como técnica, não tinha tanto conhecimento, mas eu acho que não é tão indicado. Não sei o que vocês particularmente pensam disso. Não, porque o que acontece? A gente tem alguns problemas envolvidos nisso. Vai depender do volume de água que esse tutor consegue administrar para esse paciente. A gente tem uma diluição dessa urina. Então, o que acontece? Você tem é que nem quando a gente toma um monte de água e acaba ficando com a bexiga cheia. Beleza, minha bexiga está cheia, eu vou conseguir fazer a minha cistocentese, a obtenção da minha amostra, mas a minha amostra está toda diluída. Então, a densidade vai estar diminuída, os elementos que a gente pode observar nessa urina estarão diluídos e também a presença de leucócito, bactéria e tudo mais. Fora algum outro problema que você ainda pode ter, às vezes, do próprio tutor ficar forçando a administração de água através da seringa, né? Então, às vezes, eu não tenho tanta destreza em fazer esse tipo de procedimento, você pode até fazer alguma outra consequência um pouco mais grave, no pior das hipóteses, por exemplo, sei lá, fazer o cachorro acabar engasgando, o paciente acabar engasgando, alguma coisa assim, porque se ficou forçando a administração. Né? O ideal, quando possível, é que é difícil isso, mas é que seja assim como pra gente a primeira urina do dia, né? Onde vai estar mais concentrado, enfim. Então, é o ideal. A prática de fazer água no animal realmente não é desejável. É claro que, por exemplo, tá lá, deixou um potinho com água à vontade para ele. Se ele tiver vontade de tomar água e beber água, ok. Aí tá dentro do normal ali do paciente. Do aceitável. Mas forçar a gente não indica nunca. Eu também acho que não é muito bom. Para urina, para cultura, na verdade, não vai interferir tanto se você tiver uma população bacteriana grande ali, mas talvez até pela contagem de colônias, talvez isso também acabe prejudicando um pouquinho o exame. Eu acho que é importante também a gente lembrar que a gente muitas vezes pode receber essa urina, né? E acondicionar esse material para ser encaminhado para o laboratório, acho também que é uma ferramenta importante, né? Para a cultura, a gente sabe que em até 24 horas, com essa urina refrigerada, sem nenhum conservante, a gente consegue fazer o procedimento de urocultura, mas o quanto antes chegar no laboratório, melhor. Porque o problema para a gente é, ou a gente ter um aumento, né, nesse crescimento bacteriano, então as bactérias começam a se multiplicar e a gente perde um pouco do padrão aí da infecção, ou elas acabam morrendo ali naquele meio líquido.
Então, às vezes, os clínicos, eles questionam um pouco de, ai, mas coletei ontem, e aí eu queria fazer, mas aí já passou 24 horas, e aí a gente fica meio assim de fazer ou não fazer, a gente não indica, porque a gente sabe que no final é um resultado que vai ser interpretado, né? Então, assim, para a urina, eu não sei, eu estou até aprendendo aqui com vocês hoje, eu não sei se existe um limite de tempo viável para que essa urina seja processada, como é que vocês indicam também para o cliente veterinário encaminhar essa amostra para a gente? Na verdade, Carol, o mais rápido possível sempre, tá? A recomendação padrão é até 2 horas no máximo refrigerada. Na verdade, o tempo faz várias alterações para a gente também. Degrada a célula, degrada glucócito, a questão do pH também, o pH acaba subindo, a ureia vai sendo transformada em amônia. Então, para a gente dá esse limite. A gente até fala de urina do mesmo dia, a gente sabe que existe logística, né, para os laboratórios, então, às vezes, é realmente muito difícil da gente conseguir essa urina em exatamente 2 horas, é quase impossível. Mas a gente sempre preconiza e indica, recomenda no máximo 2 horas, quanto mais rápido, melhor para realmente evitar essas alterações. E a gente pode comer sim alguma bola, não ver alguma coisa que está ali, pode fazer cristalúria, na verdade não é cristalúria, né? Pode fazer cristal na urina e não ser cristalúria. Então, realmente é bem importante, assim, tentar ao máximo respeitar esse tempo limite aí que é o recomendado. É claro que a gente fala dessas condições no mundo ideal. Então, por exemplo, se você está num hospital, que tem um laboratório lá dentro, isso fica muito mais fácil. Sim. Mas a gente acaba recomendando realmente o máximo 24 horas, mais do que isso também. A gente tem muitas alterações na urina, como a Mari já falou, e também o acondicionamento é muito importante, né? Então, a gente recebe a urina dos nossos clientes ou no frasco coletor, de preferência estéreo, ainda mais se você tem a intenção de fazer outros exames além da urinálise ou urina 1. A gente também pode receber esse material na seringa. Então, você realizou uma sondagem, realizou a citocentese, manter esse material na seringa mesmo em que ele foi colhido, tomando sempre cuidado, principalmente se essa amostra ela vai para um outro lugar, vai para um centro diagnóstico, vai para o laboratório, prender esse êmbolo para evitar que esse êmbolo seja comprimido durante o transporte, a gente tem a perda desse material. Os tubos coletores também é necessário ter bastante cuidado para evitar vazamento. Então, sempre verificar se a tampa está bem fechada, ou às vezes coloca um esparadrapo, põe dentro de algum outro saquinho, para a gente tentar minimizar um vazamento e uma perda de um material que pode ser bastante importante para trazer informações para a gente. E mais uma coisa só que eu esqueci de falar, Kátia, também, volume de amostra. Então é muito importante volume de amostra no mínimo, do mínimo 5 ml de amostra. Às vezes, principalmente quando tem realmente algum sinal de cistite, coloquiúria e tudo mais, fica mais difícil, mas idealmente é isso para a gente não subestimar sedimento urinário, a gente não ter uma interferência relacionada ao volume dessa amostra. E mais uma coisa que eu também falei, em relação à cistocentese. Para a cultura é maravilhoso, para a gente também. Existe uma consequência que às vezes acontece, que é um pouquinho de sangue na urina. Então, e aí pode gerar um resultado confuso, enfim. Então, quando isso acontece, porque pode acontecer, né? A gente está realmente colocando uma agulha na barriga, mas aí, idealmente, a gente teria que repetir essa amostra, até por micção espontânea, para avaliar a questão das hemácias, né? Que pode acontecer. Então, acaba sendo uma limitação até com relação à urina 1. Não que seja, a gente não recomende por isso, mas na hora de interpretar os resultados é importante a gente lembrar que pode ter uma contaminação, né, com relação às hemácias. Legal. Eu acho que só complementando um pouquinho na parte da cultura de urina, a gente também recomenda que esses materiais, eles venham, a urina, né, ela venha em frascos estéreis, tá? Frascos com ativador de coágulo, frascos com gel separador, tubo de EDTA. Isso é motivo de rejeição de amostra, porque a gente também. que o EDTA
a gente sabe diretamente que, né, ele age sobre bactéria, né? Ele faz, né, a gente perder esse material. Então, a gente não aceita de forma alguma. Tubo ativador de coágulo, aqueles que são pulverizados no frasco, a gente não sabe até que ponto isso pode interferir no crescimento bacteriano. E gel separador também, porque provavelmente tudo que está ali vai sedimentar e vai colar naquele gel que está ali, né? Então, frascos não estéreis são bem difíceis também, porque não que a gente tenha má vontade de fazer, mas é que prejudica o resultado daquele paciente, como eu já falei antes. Então, assim, aquele tubinho branco, né? Tubo de qualquer marca que vem, que é estéreo, que não tem nenhum ativador, que é um tubo seco, é ideal para cultura. Tubo de ácido bórico também, né? A gente está tendo bastante feedbacks bons nesses resultados, que a gente está meio que testando agora na nossa rotina. Então, a gente já consegue... Peraí, devo pedir jejum alimentar para cortar a urina? Particularmente para a cultura, não. Para a urina 1, também não, Pra né? gente também não. Não Gente. tem necessidade. Então, para a cultura o mais asséptico possível, tubos estéreis. Coletor universal, a gente vê que invariavelmente ele vaza, né? Então, não é tão legal. Seringa, se for bem fechada, se for mandado de um lugar perto, né? É interessante, mas às vezes não é tão ideal, porque pode contaminar no próprio saquinho, pode vazar um pouquinho, molhar o esparadrapo, e aí a gente não sabe até que ponto também pode interferir. E uma opção também para quem mora mais longe, locais fora de São Paulo, a gente trabalha bastante, é com laminocultivo. Então, você compra, né, o laminocultivo, destila a urina ali, né, deixa ele completar todo o meio de cultura que vem por ali. Depois você joga o residual fora, não deixa ele ali lavando aquele meio de cultura. Incuba e estufa e manda pra gente, temperatura ambiente mesmo, não pode refrigerar, tá? Porque é um meio de cultura. E aí a gente tem bons resultados também para locais fora do alcance da logística, que venham por motoboy, porque cheguem no mesmo dia. Então, esse é bem importante também. O único, porém, desse frasco é que ele, às vezes, o período de validade dele é um pouquinho mais curto, 6 meses, mais ou menos, dependendo da quantidade de amostra que você trabalhe. Pode ser que não justifique a compra, né? Não sei se eles vendem por unidade ou por grandes lotes maiores. Mas é uma ferramenta legal, interessante para fazer urocultura, tá, gente? Eu não tô falando de urina agora, urinálise. Eu tô falando só de cultura antibiograma. Então, partindo daí, já falamos de um pouquinho de coleta, já falamos de transporte, armazenamento, né? Vamos falar um pouquinho de cistites, né? Para vocês, as infecções do trato urinário, o que a gente pode correlacionar entre os nossos exames. Às vezes a gente vê que a gente pega crescimento bacteriano, que às vezes na urina 1 não tem muitas evidências de cistite, ou ao contrário, vocês pegam evidências de cistite e a gente pega uma cultura negativa. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso e a gente vai discutindo também. Não, beleza. Esse tipo de casos na rotina são super comuns e geram muitas dúvidas, né? Então, às vezes as pessoas ligam perguntando pra gente, nossa, mas tem leucócito, você não viu bactéria mesmo na urina? E cresceu bastante coisa, às vezes, lá na cultura. Ou o contrário também acontece, né? Um dos pontos que a gente precisa lembrar é que nem toda cistite, ela tem um fundo bacteriano, né? Então, dependendo principalmente da espécie, se a gente pensar, por exemplo, em gatos, os gatos, eles não fazem tanta cistite bacteriana. Então, você vai ter a coleta, vai ter sinais de cistite, vai ter hematúria, pode ter presença de leucócito nessa urina. Normalmente, a gente não observa nenhuma estrutura que leve a pensar em bactéria durante esse exame e vai para fazer o cultivo bacteriano e também não tem nada. Porque a gente tem que lembrar o mecanismo de cistite nesses animais. Então, os felinos, por exemplo, eles acabam tendo bastante aquelas cistites intersticiais, assim como as pessoas, as mulheres, acabam tendo por estresse e tudo mais, e geralmente não tem um componente bacteriano associado. E aí também,
a gente tem que lembrar de alguns fatores que são predisponentes, por exemplo, um animalzinho que tem dificuldade para andar, uma doença predisponente. Diabetes, alguma disfunção até anatômica ali. E também lembrar das bacteriúrias subclínicas, né? Sim. Como a gente falou no começo, nem sempre você ter bactéria significa você ter uma cistite. Inclusive, algumas recomendações hoje é de não tratamento, porque fica ali colonizando e você trata e vai recolonizar. E toda a questão também da resistência bacteriana e tudo mais. Então, algumas recomendações nem são de tratamento nesses casos, né? E outros pontos também que são importantes, que também geram confusão, é a densidade urinária. Então, você pega um paciente que é doente renal, que tem essa urina muito, muito, muito diluída, às vezes a urina não vai ter nem tanto sinal que faça pensar em cistite. Eu vou ter um outro leucócito, não vou ver bactéria, porque está tudo muito diluído. E aí, quando você faz a cultura, você vê bastante crescimento bacteriano associado nessa urina. E outro ponto também que a gente vê bastante na nossa rotina de laboratório é quando tem muita piúria. Às vezes dificulta a visualização. E o que a gente faz, até para quem é no laboratório, uma dica, quando você tem alguma dúvida e tem muito leucócito, cora essa urina. Então a gente faz, dependendo da quantidade de sedimento, um esfregaço interrompido, se for pouquinho, então a gente, como se fosse um esfregaço de sangue, você para antes, ou dependendo, um squash e a gente cora. Muitas vezes o que a gente vê é muita bactéria fagostada. Então a gente vê pouca bactéria livre. E que às vezes confunde, porque é muita celularidade ali. Então a gente vê muita bactéria fagostada. E às vezes também pode confundir aí na hora de liberar uma urina sem bactérias, né? E pode falar. Não, eu ia falar isso, exatamente o que a gente também, o que a gente mais pega é uma urina que tem uma densidade baixa, tem pouco leucócito e às vezes cresce na cultura, porque a gente faz essa comparação, né? A gente sempre compara os nossos laudos de urocultura com a urina 1. Então a gente vê que tem pouco leucócito, às vezes não visualizou bactéria e na cultura cresceu, mas aí você olha uma densidade, o bicho está com uma densidade super baixa, então pode ser isso que está mascarando esse exame. E também, às vezes, a gente vê muito leucócito, muita bactéria, e tem densidade normal, mas não cresce na cultura. Invariavelmente, os pacientes estão sobre antibiótico terapia, né? Então, às vezes é difícil a gente manter o paciente sem o antibiótico, né? Tenho medo de, eu vou parar o antibiótico para fazer a cultura, né? Será que eu paro, que eu não paro? Como que eu faço? Mando assim mesmo, não mando? Então, às vezes, tem o crescimento, não tem o crescimento em placa, mas às vezes a gente, né, vê na urina 1 que tem ainda presença de bactéria, ainda tem presença de leucócito. Então, eu acho importante também, sempre que possível, correlacionar os dois exames, né? Principalmente se o paciente estiver sob tratamento, para a gente não ter um parâmetro único. Porque às vezes você faz só a cultura, você vai falar, já acabou, já tratou e parou, né? Mas às vezes quando você faz a urinálise também, você vai ver que ainda tem sinal que tem cistite. E aí a gente estava discutindo, né, sobre os novos consensos, sobre urina, sobre cultura, né? E a gente viu que para uma cistite esporádica, eu não necessariamente eu preciso pedir um resultado, eu preciso pedir uma cultura depois que eu termino o tratamento. E os tratamentos hoje em dia estão sendo indicados de períodos mais curtos, né? De 3 a 5 dias de antibiótico de uma cistite esporádica, onde o paciente não tem nenhuma comorbidade, né? Ela é esporádica, menos de 3 episódios no ano, por exemplo. Então, são fatores que eu não preciso fazer uma monitorização tão de perto e, às vezes, também, eu não preciso nem tratar com antibiótico. Às vezes, eu consigo fazer um tratamento com anti-inflamatório não esteroidal, né, para cães, cuidado nos gatos, né, para melhorar esses sintomas e se até sair o resultado da cultura, né? Então, se possível, às vezes existe até uma remissão desses sintomas, porque você está tratando de alguma maneira que às vezes não precisa de um antimicrobiano, ela acaba, né, se resolvendo por ali quando você fornece outros tipos de medicamento.
Sim, né? inclusive eles até falam que mesmo nesses animais, às vezes pode até sobrar um pouco de bactéria ainda, né? E que Sim, eles levam muito mais em consideração a cura clínica. é. Porque, às vezes, inclusive esses animais que têm diabetes, ou são imunossuprimidos, hiperadreno, ou paralisias, ou algumas alterações ali funcionais ou anatômicas, eles vão ter essa bacteriúria subclínica e não necessariamente vão ter cistite. Então, mesmo nos animais, às vezes eles ficam com clínica, sinal clínico, são tratados, melhoram clinicamente, às vezes fica bactéria, às vezes você nem Sim. vai precisar continuar tratando, às vezes você não vai zerar Uhum. essas bactérias na urina. E esse é o principal desafio pensando no lado do clínico, né? Então, às vezes, o clínico, a pessoa que está conduzindo esse caso, ela olha clinicamente o paciente está bem melhor, mas a gente tem essa cultura de tratar o exame. Né? Então, e Sim. tem bactéria ainda, vamos. Ainda tem cistite porque ainda tem bactéria. E nem sempre. O que a gente vê nesses últimos consensos sobre tratamento de cistite, realmente um dos pontos mais importantes é a cura clínica. Então, aquela Uhum. velha máxima que a clínica ela é soberana, ela continua e ela é importante nesse caso. Então, não ficar só tratando os resultados dos exames, a gente precisa olhar o paciente globalmente, ele, paciente, a parte clínica e as alterações laboratoriais também que ocorrem em decorrência da cistite ou Isso. alguma outra alteração. Inclusive, falando sobre isso, da parte clínica um pouquinho, quando a gente tem uma cistite recorrente, né, que são muitas cistites, mais de 3 episódios no ano, ou mais de 2 em 3 meses, enfim, para procurar uma outra causa de base. Provavelmente ele vai ter, né, ou uma Uhum. alteração endócrina, ou realmente alguma alteração anatômica, ou funcional. Então, assim, para procurar, e se for macho inteiro, às vezes procurar realmente uma hiperplasia prostática benigna ou uma prostatite ali. E, A Carol, eu não gente, sei qual que é a incidência para vocês, mas voltando a falar da cistite, da cultura negativa, né, que esses últimos consensos e tudo mais estavam falando sobre quando a cistite, a bactéria, ela acaba invadindo mais ali o tecido da mucosa da bexiga ali, né, da parede. Então, eu não sei se vocês fazem bastante cultura de tecido, de parede de bexiga, também, às vezes, a gente está, né, pelos guidelines, falando que às vezes você não tem um crescimento na urina e você tem uhum. um crescimento, né, no tecido, né? Então, também a gente pode ter essa discrepância por causa desse tipo de situação. A gente ainda pega pouco, né? É, algumas vezes vem, mas não com muita frequência, né? Eu acho que é um diagnóstico diferencial, né? Eu acho que não é tão recorrente, não é tão frequente, desculpa, quanto uma cistite bacteriana, né? A gente tem que levar alguns pontos em consideração, conseguir fechar um diagnóstico, né? Minimizando esses fatores que podem interferir tanto na urina quanto na cultura. Então, meu paciente estava com antibiótico ou não, meu paciente coletou da maneira adequada ou não. A gente tem sinal clínico, a gente tem evidências, a gente tem ultrassom dessa bexiga. Então, eu tenho evidências de que eu tenho uma cistite bacteriana, mas eu não consigo fechar o diagnóstico porque não cresce na cultura. Acho que pode ser uma ferramenta interessante, mas a gente não tem dados na nossa casuística, tá? A gente não tem dados comparativos de que cresceu na cultura de fragmento da bexiga com uma urina negativa. Talvez na clínica, não sei se alguém aqui que está assistindo também sabe, né, tem essa experiência de ver que realmente existe uma correlação disso. Pelo que a gente sabe, geralmente são as E. colis, né, que elas invadem, né, o tecido da parede da bexiga. Então, isso pode acontecer, mas pode ser uma ferramenta numa possível Uma causa, cistoscopia, talvez. uma cistoscopia, uma possível evidência, a gente pode ver o que pode acontecer. Tem uma pergunta aqui, eu vou ler rapidinho. E a questão da resistência bacteriana, como não selecionamos bactérias resistentes interrompendo o tratamento? Oi, Carol, obrigado pela sua pergunta, né? Na verdade, não existe um consenso de que eu preciso tratar de 5, 10, 14, 21 dias, né, essas cistites. Como a gente falou aqui, a melhora ela tem que ser clínica, né? Fundamentada nos exames
diagnósticos. Então, assim, quando existe esse consenso, esse guideline, que ele mostrou pra gente que numa cistite esporádica, de 3 a 5 dias, você tem uma remissão, né? E se você tem um resultado de cultura, onde aquela bactéria ela é resistente àquele antimicrobiano, mas você ainda tem uma efetividade no seu tratamento, você não precisa necessariamente trocar, né? Mas quando você tem uma cistite recorrente, você pode fazer aí um tratamento de 3, 5 ou até 7 dias, e você pode, no fim desse seu tratamento, pedir uma urinecultura, mas avaliar se a clínica vai ser soberana, né? E aí a gente pode, nesse início, tratar com antimicrobianos que são de escolha, de primeira linha, como a amoxicilina, né? Não, eles falam que não tem a necessidade de usar o ácido clavulânico em conjunto, mas eu sei que pra gente é meio difícil usar só a amoxicilina sozinha, né? A sulfa também, com trimestoprim, você pode usar com primeira escolha e deixar aqueles antibióticos, quinolonas, antibióticos mais restritos para cistites mais recorrentes. Obviamente que os animais que têm cistites recorrentes, como a gente já falou aqui, eles podem se tornar, né, pacientes com bactérias multiresistentes. E aí eles têm uma comorbidade associada. Então, usar antimicrobiano não é necessariamente só isso que vai ajudar a curar aquela cistite, né? Existem outros fatores que vão também né, corroborar para que isso aconteça. Então, a gente tem que juntar um pouquinho lá os pontos, mas não existe um consenso de quantidade de tempo mínimo para você fazer. Acho que a gente tem que olhar melhor a clínica e avaliar se é uma cistite recorrente, uma cistite persistente, avaliar se continua com sintomas para aí tentar investigar um pouco melhor o que está acontecendo e daí avaliar. A gente vê, as meninas veem na urina, também acho que é um gancho pra gente, né? Às vezes os esferoblastos, as bactérias filamentosas, né? Que podem indicar pra gente também alguma condição diferente, né, meninas? Uhum. A gente tem, algumas vezes a gente está fazendo a análise da urina, fazendo urinálise, e a gente vê ou as bactérias bem filamentosas, elas não têm aquele formato característico, ou de coquinho, ou de coco-bacilo, um bastãozinho, então são os fiozinhos, ou a presença desses esferoplastos. E normalmente o que eles indicam é que são bactérias que já estão adquirindo formas de resistência. Então a gente faz a cultura desse material, normalmente são bactérias, enterobactérias normalmente, né? E elas acabam sendo resistentes para vários antibióticos. Então a gente consegue ter uma ideia disso na urina e confirma isso durante a cultura. Quem tiver dúvida do que é um cinetoplasto, a gente tem. Desculpa. Cinetoplasto é outra coisa. Para quem tiver dúvida do que é um esferoplasto, a gente tem no nosso Instagram. Tem um postzinho sobre isso, tem umas fotinhos. Não é tão comum de ver. Não tem tanto trabalho sobre isso, mas a gente achou e a gente colocou lá para poder ajudar. Se eu não me engano, se eu estiver errado, vocês me falam, mas eu acho que não. Geralmente indica resistência aos beta-lactâmicos, né? A beta-lactâmica, exatamente. Eles sempre avisam a gente quando vocês vêm e a gente pega as E. coli. Não tenho certeza. O esferoplasto é o beta-lactâmico. O esferoplasto, sim. A filamentosa não tenho certeza. Deve ser ela. Não lembro. Tem um tipo de... resistente aos beta-lactâmicos, né? E se tem uma dessas bactérias aí da vida. Que a gente achou que tinha bastante também campo de resistência. O que mais a gente isola, né, na cultura são as enterobactérias, né? Mesmo pela proximidade, né? Às vezes a gente pode isolar estafilococos, corines, mas numa maior parte são as enterobactérias, né? A cistite, eu acho que a gente não falou, mas ela acomete mais as fêmeas, né, do que os machos, né, mais pacientes idosos, né, com comorbidades, como a gente está falando aqui, mais os cães do que os gatos, né, e a Carol falou para a gente responder perguntas da caixinha de perguntas. Então, vamos responder perguntas da caixinha de perguntas. Caixinha de perguntas.
Agora, cadê? Carol, ela quer passar pra gente? Vê se a Carol quer escrever no chat para a gente lembrar das perguntas. Ou a gente descobrir novas perguntas. Alguém me falou aqui no WhatsApp que eu tô com áudio baixo. Vocês acham que tá baixo, gente? Pra gente aqui tá tranquilo, Carol. Vamos ver o pessoal em casa que tá Vai assistindo, ser. se tá muito Carol, baixo. só para uma curiosidade da Ecole, que o pessoal às vezes não sabe, a gente também não sabia até pouco tempo, que muitas vezes a gente vê na urina um monte de bactéria com a densidade super baixa. Então, é um padrão, assim. Várias vezes a gente vê os bastonetes e densidade baixa, bastonetes e densidade baixa. E assim como na piometra, que normalmente também é causada por E. coli, a E. coli ela inibe o ADH. Então, é por isso, quando vocês observarem isso na rotina, é bem comum. E não é por causa de nenhuma outra alteração que vai causar uma poliúria e polidipsia. Paciente nasotêmico. Não é exotêmico, não tem doença renal, não tem doença endócrina, nada, é mais realmente pela infecção por E. coli. Eu acho que deve causar alguma inflamação, né, na bexiga. Ela inibe o receptor de ADH, então ela inibe o ADH. Então acaba realmente urinando mais e fica bem diluído, e aí rola aquele problema também de a gente não identificar tanto elemento quanto a gente deveria na urina, piúria, etc. Então é uma informação que a gente achou super legal quando a gente descobriu. Realmente a densidade ela baixa bastante e a gente vê bastante relação com isso. Inclusive relacionado com as culturas que vocês fazem. Tem uma gente, eu tô ficando meio louca, eu ia falar uma bactéria. Animais com bacteriúria sem clínica devem ser tratados? Olha, a gente já discutiu, né? Então, assim, existe uma bacteriúria subclínica, né? Não necessariamente precisa ser tratado, né? A clínica, ela é soberana, então o paciente que não tiver sinais de cistite, ele não precisa ter tratado. O que a gente já falou também, existem alguns trabalhos sobre a urina não ser estéril, né? A gente antigamente tinha esse conceito de que a urina, a bexiga era estéril, né? Então, assim, qualquer coisa que viesse dali, qualquer bactéria que viesse dali, a gente trataria. Mas hoje a gente já sabe que existe um microbioma urinário que ajuda, né? Quanto naquela homeostase da bexiga, quanto a neurotransmissores. Então, elas são importantes também. E aí, um desequilíbrio que vai causar, né, uma infecção. Então, uma colonização, ela é diferente de infecção, né? Então, a clínica, ela é soberana, como a gente já falou aqui. Então, eu não preciso necessariamente tratar um paciente com bacteriúria subclínica. E às vezes, como a gente falou, no tratamento a gente visa a cura do paciente, não a cura microbiológica. Então é o mais importante aí. E não existem estudos baseados que dar antibiótico para isso é melhor do que não dar, né? Existem alguns trabalhos que falam até em mulheres que isso pode gerar cistites recorrentes por conta disso. Na veterinária a gente não tem tanto estudo para evidenciar esses fatos. Mas, a princípio, não se deve tratar. Não sei se vocês concordam. Tem alguns casos, Carol, que eles recomendam tratamento, se eu não me engano, quando vai fazer algum procedimento dos pacientes, por exemplo, alguns procedimentos de trato urinário mesmo, por exemplo, uma uretrostomia, por exemplo, eles recomendam o tratamento em animais muito imunossuprimidos. E é muito relativo também o quanto que o clínico acha que, por exemplo, pode ter um risco de infecção ascendente, né? Causando, por exemplo, uma pielonefrite. Então, é relativo. Então, é mais o clínico que vai definir, inclusive nesses pacientes que a gente tem dificuldade em determinar se ele tem sinal clínico. Por exemplo, o paciente com paralisia. Ele não anda, então a gente não vê se ele está com dificuldade, com dor, com desvio, ele fica ali, ele boteja. Então, em alguns pacientes, às vezes a gente tem que usar outras coisas para determinar, às vezes até o odor, a característica da urina em si, né? Então, às vezes a gente tem um desafio aí também se realmente é uma bacteriúria subclínica ou não,
vai Em depender alguns muito das pacientes. comorbidades que esse paciente tem ou não. Então, normalmente, se um paciente ele não tem comorbidades, não tem paraplegia, não é imunossuprimido e tudo mais, a gente pode pensar realmente no não tratamento dessa bacteriose subclínica. Já Uhum, nesses pacientes que têm um risco maior, isso acaba sendo mais questionável e vai realmente depender de cada caso. sim. Aí a outra pergunta é, as alterações hematológicas são comuns nas cistites? Não, é bem difícil. A gente tem uma barreira, né? A bexiga e o trato urinário, ele tem uma barreira. Então, dificilmente a gente tem alterações pensando em leucocitose, ou sinais inflamatórios no hemograma. E esse, na verdade, é um erro que Crença, é né? uma crença comum. Então, às vezes você vai fazer o exame, checar tudo do paciente, né? Ou uma investigação de cistite, e acaba se frustrando porque não encontrou uma leucocitose, não encontrou um hemograma inflamatório nesses animais. E é pouquíssimo comum. A gente pode pensar nisso mais, talvez, Uma pielonefrite, uma prostatite, um numa abscesso prostático. A gente não vê, e inclusive, às vezes, da cistite, da leucocitose, a pessoa fala, é por causa da cistite. Não é, é por outra coisa. Procura outra causa que não vai ser a cistite. Acaba não chegando ali todo o aviso para a medula e para o sangue para poder gerar uma leucocitose. Então, a gente é muito difícil, pela barreira mesmo, da urina em si, né? Do líquido, o líquido fica diluído. Então, a gente acaba não tendo esse tipo de situação. Inclusive, é uma coisa que a gente tem normalmente na pielonefrite. Então, às vezes, o diagnóstico da pielonefrite é mais difícil, você precisa, às vezes, usar um ultrassom para poder associar. Às vezes, você pode ter azotemia, oligúria, febre. Aí, sim, você pode ter, sim, uma leucocitose com a esquerda, na prostatite também. E aí, é bem mais preocupante, inclusive, a infecção em si, né? Mas a cistite em si, a gente não costuma ver leucocitose. Uhum. Não. A Carol tinha colocado uma pergunta aqui, mas eu acho que a gente já respondeu. Cultura de fragmento de bexiga, porque é realizado, né? A gente falou que às vezes, né, tem sinais clínicos, existem evidências de que existe uma cistite bacteriana, mas faz a cultura com antibiograma e não cresce nada, né? Então, às vezes, pode ser alguma coisa que já está ali mais para dentro da mucosa, né? Mais invasiva, que a gente acaba não pegando esse crescimento. E quando acaba fazendo a cultura do fragmento do tecido, a gente acaba conseguindo fechar esse diagnóstico, né? Tem mais perguntas, Carol? Deixa eu ver aqui, que ela falou para eu colocar. Se tem algum significado especial quando observamos bactérias filamentosas na urina? Vocês também falaram, né? Então, evidência. Com relação à bexiga ser estéril, se ela não é estéril, deveria crescer bactéria em todas as culturas? Não. Esse é um tema polêmico. Né? Então, como a gente estava falando, existe um microbioma urinário, né? A gente não vê normalmente crescer, tá? Só se algum desequilíbrio tiver ali que esteja favorecendo uma cistite, mas novamente volta para aquele caso das bacteriúrias subclínicas. Mas aí você vai monitorar junto com sinais clínicos, junto com os resultados de urina 1, né? Se não tiverem evidências de fato de cistite bacteriana, não necessariamente precisa tratar, a não ser aqueles casos que a gente acabou de dizer aqui, certo? Mais um pouco. Uhum. Pode Termina, falar, Mari. Não, imagina, eu ia falar sobre os cálculos, que a gente acabou não abordando, mas os cálculos vesicais em gato, normalmente ele é estéril. Em cão, ele é muito associado com bactéria. Principalmente né? os de fosfato triplo. Né? Isso, então as bactérias produtoras de urease, elas transformam a ureia em amônia e CO2 também. E isso alcaliniza o meio e favorece a formação tanto de cristal quanto de cálculo. Então, é importante também, quando tiver cálculo, avaliar, inclusive, sinal de infecção, né, para tratar. Às vezes a gente pensa nessa possibilidade e só mexe com a parte da alimentação, da dieta, por exemplo. Em gato funciona muito, mas em cão ele normalmente está associado a
assistir a infecções mesmo, inclusive, mesmo nas subclínicas, tem um estafilococcus, que agora não me lembro qual era, que também é muito comum, está associado com fosfato triplo urólito, então, caso, eu tenho que até pegar, vou ver aqui, eu não lembro. Vou lembrar como eu acho que sim, mas aí, se der positivo, tem que, deixa eu ver, eu acho que eu não li naquele textinho, tem que tratar. Entendi. Também por causa a do gente até não citou tanto, mas seria interessante, né, lá que os cálculos, né, os cristais também vão favorecer, né, a cistite. Exatamente. Então, assim, não é Sim, só tratar. Sim, massas e cálculos, eles favorecem, ele cria ali um fator predisponente para essas cistites recorrentes e persistentes, com certeza. Sim, acho que é Então, tem que legal. ser tratado. E aí, como Deixa eu só ver diferenciar aqui. cistite de prostatite? Isso geralmente acontece, né, em machos inteiros, né, não castrados. Então, a gente tem que fazer uma investigação também, né, por ultrassom, se existem alterações anatômicas daquela próstata, né, se ela está hiperplásica, se existem abscessos, né, que a gente pode suspeitar, né? Geralmente está associado também com febre, a prostatite está associada com tenesmo, então aquela próstata fica aumentada e o animal acaba tendo dificuldade de defecar. Então, pode ser algumas ferramentas que, em conjunto, né, vão evidenciar mais para um quadro de prostatite do que de uma cistite. Então, acho que o exame ultrassonográfico nesses casos é bastante importante, né? Existem ferramentas também para você tentar coletar material dessa próstata, para tentar fazer cultivo, para tentar fazer um citológico também e avaliar para ver se realmente aquela próstata está culminando para que aquilo seja uma infecção. Às vezes tem, né, descarga uretral de material purulento, então mais relacionados com os machos que não são castrados, né? E por isso que, inclusive, quando a gente vê sinal de infecção na urina de macho inteiro, tem que investigar a próstata. Inclusive, é até mais comum ter prostatite do que ter cistite em macho inteiro. E a bactéria é Staphylococcus pseudo-intermédias. Então, dando positivo, normalmente recomendam o tratamento por causa da predisposição à formação de cálculo, e aí piora, cistites recorrentes e tudo mais. Legal, meninas. Aí eu tenho uma pergunta aqui também surgiu que foi engraçada lá nos stories, de como explicar para o clínico que não se apressa com o resultado de cultura e antibiograma. Esse aí é que sofre mais, tá? Essa pergunta é ótima. Essa pergunta a gente lida quase todos os dias. Eu quero urgência. Sim. Gente, não tem como a gente conversa com Deus. Não tem como a gente interferir no crescimento da bactéria. Geralmente, elas crescem em até 24 horas. Umas mais rápido, umas mais lentas. Né? Existem bactérias de crescimento lento. Isso não só para cistite, tá? Isso para bactérias em geral. Né? Então, a gente tem aquelas bactérias bem lentas, fastidiosas, que demoram muito para crescer. E existem as bactérias que são mais comuns. Né? As enterobactérias crescem mais rápido. Mas isso depende muito. E na microbiologia, a gente depende geralmente de um dia para cada etapa do procedimento. Né? Hoje em dia, com microbiologia automatizada, que não é a realidade de todos os laboratórios veterinários, né? Hoje está crescendo, mas não é. A gente consegue resultados mais rápidos, mas a gente precisa lidar com bactérias puras, né? Isolados únicos, que a gente consegue em 3 dias liberar. Então, se tudo der certo, eu semeio hoje, amanhã eu faço identificação e procedimentos, né? Sejam eles manuais ou não, ou automatizados, para identificação e antibiograma, e no terceiro dia eu libero esse resultado, se tudo der certo, né? Aí, por exemplo, cresce mais de uma bactéria, eu tenho que isolar, é mais 24 horas para incubar. Um antibiótico caiu da placa, eu preciso testar de novo, né? Deu algum problema na máquina, não identificou. Deu algum problema naquele resultado que você achou que era um estafilococcus, não cresceu no manitol. Então, existem intercorrências que podem acontecer, geralmente de 3 a 7 dias, né? Mas para o crescimento bacteriano não é pastel,
né? Não, dá pra não tem gente. Isso que a gente nem falou dos fungos que são piores ainda, né? Desculpa, As Cati, culturas cortou, não entendi. A gente nem falou dos fungos, né? Fungo é pior ainda do que bactéria para crescer. Exatamente. Não adianta ligar com 5 dias com fungo que não cresceu. Sim. E não depende da gente, né? Uma coisa que é independente. Todas as amostras são semeadas no mesmo dia. Isso independente de material. Todas, o mais rápido possível. Várias vezes ao dia, né? Então, é um assunto que rende bastante, mas é isso. Eu acho que a ferramenta para dizer para o clínico por que não dá para acelerar, por isso que a gente depende do crescimento bacteriano. Se ela crescer em 3 dias, eu só vou poder dar andamento em 3 dias, né? Se não, eu dou antes, com sorte. Carol disse que só faltam 5 minutos para terminar a nossa live. Se alguém tiver mais alguma perguntinha rápida, esse assunto exatamente, a gente pode ficar a noite inteira falando dele. Né? Acho que foi ótimo. Talvez a gente tenha falado de tudo que a gente tinha pensado, mas não de tudo que a gente poderia falar, né? Não. Vocês querem complementar mais alguma coisa? Eu acho que, na verdade, é mais do que a gente falou mesmo, frisar que tem que fazer uma associação com a clínica. Inclusive, até se a gente tem sinal de inflamação na bexiga, não necessariamente vai ter que ser tratado esse animal. Antigamente até era falado, mesmo sem clínica, se eu tiver piúria, hematura, trata. Hoje já não é mais assim também. Então, realmente, a gente tem que associar com a clínica. Bactéria na urina não necessariamente é uma cistite. Inclusive, nem é recomendado fazer cultura sem ter sintoma. Né? Então, se você não vai tratar, também não precisa... Né? O animal, às vezes, não tem nenhuma predisposição, não tem nenhuma suspeita, não tem nenhuma necessidade. E respeitar os padrões, né? Tanto para fazer cultura quanto para a urina, para a gente ter um mínimo de interferência nesses resultados, para eles serem mais fidedignos, mais confiáveis, que é melhor para a gente e para o clínico também que está solicitando o exame. E principalmente para o paciente, né? Então, às vezes, uma cultura ou um exame falso negativo vai trazer interferências para o nosso paciente. E assim como um resultado falso positivo, ou alguma coisa que a gente não precisaria fazer tratamento, por exemplo, você tem todo esse problema de resistência bacteriana, toda essa questão também de ambiente, contaminação de ambiente, que a gente precisa levar em consideração. E a gente mina esforços do próprio tutor, que a gente está acompanhando, que às vezes ele veio por uma causa X e a gente acaba direcionando às vezes para um outro lado, sem nenhum tipo sem necessidade, às vezes aquela causa inicial ou aquele foco que está cometendo aquele paciente, a causa base, ela acaba sendo deixada de lado e a gente fica só focando no exame. Não, temos que zerar as bactérias da urina. Então, pensar em todo esse conjunto. Beleza. Gente, as outras perguntas, infelizmente, vão ficar para um próximo dia, tá? Claro, nós da Amicruz e a Hemocitovet vamos fazer várias lives, porque a gente ficou super animada com esses assuntos. Tem muito pano para manga. Acho que o mais importante também é a gente se atualizar, né? Então, existem consensos novos, guidelines, e sempre as coisas estão mudando. Então, eu acho que é interessante a gente pesquisar, ler, se atualizar. Aqui na Amicruz, eu tenho certeza que na Hemocitovet também os conteúdos são sempre atualizados, né? Então, vocês quiserem acompanhar mais, fiquem ligados nas nossas postagens, nas postagens das meninas também. Quero agradecer todo mundo que esteve aqui com a gente durante toda a live. Quem veio um pouquinho depois, quem perdeu também, se quiser assistir na íntegra, vai ficar gravado. Então, a gente vai postar aqui para vocês acessarem. Quero agradecer as meninas também da Hemocitovet, Cati, Mari, pela oportunidade, pela parceria. Foi ótimo, super enriquecedor. Espero que todo mundo tenha gostado. Tá? E até uma próxima. A gente vai combinando novas aventuras. Combinado. Qualquer dúvida também, pessoal, pode escrever pra gente no nosso Insta, se alguma dúvida ficou pendente por aqui. E obrigada pela presença de todos. Um beijo, gente. E até a próxima. Qualquer dúvida, manda pra gente. Obrigada, que a gente Carol. responde nos stories, lá nas caixinhas de perguntas. E Isso aí. no direct também. Tá bom, gente? Uma boa noite. Obrigada, Carol. Um beijo. Obrigadão. E até a próxima. Beijo. Até. Tchau, tchau.